Todos os grandes homens da história estudaram os grandes homens que vieram antes deles. Alexandre o Grande estudou e modelou Aquiles através da Ilíada. Júlio César estudou e modelou Alexandre, e Napoleão estudou e modelou Júlio César. E o mesmo aconteceu com todos os grandes nomes da história. Esse é um fato que é evitado no sistema de ensino básico. Um sistema que te ensina a desconfiar dos líderes e a vê-los como homens opressores, cruéis e gananciosos. É por isso que esse vídeo aqui tem grandes chances de ser derrubado pelo YouTube. Então eu altamente recomendo que você pare tudo que você está fazendo agora e coloque 100% da sua atenção nesse vídeo aqui, porque você pode não ter outra chance de assistir ele depois. Não é segredo para ninguém que existe uma guerra ideológica acontecendo e você tem sido vítima dela sem nem perceber. É por isso que hoje eu vou te apresentar a teoria do grande homem. Uma teoria criada pelo escritor e historiador Thomas Carlyle e que eu garanto para você que vai te tornar muito melhor do que você é hoje. Mas eu também preciso te avisar que se você levar isso daqui a sério, você vai ser odiado por muitas pessoas e com toda certeza vai fazer vários inimigos. Porque essa teoria explica qual é a cadeia de acontecimentos que transformam um homem comum em um grande homem. Em seu livro sobre heróis, Culto aos Heróis e o Heroísmo na História, Thomas Carlyle diz que a história do mundo é basicamente a biografia dos grandes homens. Que todos os grandes acontecimentos da história não se deram pelas massas, mas sim por uma grande figura, um grande líder que esteve à frente desses movimentos. E eu sei que isso pode soar muito arrogante e até elitista, mas fica comigo porque faz muito mais sentido do que parece. Primeiro de tudo é que em nenhum momento dessa teoria é dito que os grandes líderes são perfeitos ou que eles devem ser adorados cegamente. Muito pelo contrário. É dito que todo grande homem possui características específicas que devem ser estudadas e presta atenção aqui agora, parcialmente imitadas. Não é nenhum tipo de idolatria, é curadoria. Ninguém nesse mundo deve ser idolatrado porque o próprio ser humano é um ser falho. Mesmo o mais virtuoso dos homens vai ter sim os seus defeitos. E aqui a gente entra nos 6 arquétipos de herói que ele identificou olhando através da história, que é o herói divino, o profeta, o poeta, o sacerdote, o homem das letras e, por último, o rei. Como dá pra ver, existe um herói para diferentes áreas da experiência humana. Ou seja, existe um herói, existe uma grande figura para cada interesse que você tenha. E a grande mensagem dessa teoria é que o seu sucesso ou o seu fracasso na vida está diretamente relacionado com a figura que você vai escolher seguir. Resumindo, se o seu exemplo de vida é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de muitas conquistas, e você busca replicar os acertos dessa pessoa, as suas chances de também se tornar bem-sucedido aumentam exponencialmente. E o mesmo vale para uma pessoa mediana e até fracassada. Se esses forem os seus exemplos de vida, já deu para entender o que tem de acontecer com você, né? E o motivo disso é muito simples, é porque o cérebro humano aprende por imitação. Nós precisamos de exemplos, nós precisamos de referências. Então, segundo essa teoria, o seu exemplo de vida, a figura que você escolheu se espelhar, é a decisão mais importante da sua vida. E é justamente por isso que a gente deveria estudar os grandes nomes da história. Porque quando a gente se aprofunda na história de alguém que conquistou algo grande, nós estamos internalizando a visão de mundo daquela pessoa, a mentalidade, a tomada de decisão, a forma como ela lidava com os problemas. E estudar quem já chegou aonde você quer chegar é literalmente você cortar caminho. É pegar tudo que aquela pessoa demorou uma vida inteira para aprender, errando, acertando e quebrando a cara, e pegar só aquilo que faz sentido para você dentro do seu contexto. E para isso, você não precisa concordar com a visão de mundo daquela pessoa e nem com tudo que ela fez na vida. Você só precisa das características positivas. Por exemplo, você pode muito bem estudar o estilo de comunicação do Winston Churchill, que foi um dos maiores oradores da história, sem concordar com as visões políticas dele. Você pode estudar a escalada social do Napoleão sem concordar com o imperialismo. Porque vamos lá, o Napoleão era um moleque que saiu fugido do seu país para se tornar imperador do outro país. Porque, para quem não sabe, o Napoleão, ele não era francês, ele era italiano da Córcega. E mesmo assim, ele conseguiu se tornar imperador da França. Você pode estudar a disciplina do Musashi sem querer ser um andarilho que termina sua vida numa caverna. E o mesmo vale para qualquer outra pessoa, desde exemplos mais recentes como Elon Musk, Jeff Bezos, Kobe Bryant, Roger Federer, até exemplos mais antigos como Dom Pedro, Marco Aurélio e até o Alexandre o Grande. De novo, você não precisa concordar com tudo na vida dessa pessoa, você só precisa pegar aquilo que é útil para você dentro do seu contexto. Saiba separar a sua opinião pessoal do reconhecimento pelos feitos dessa galera. Ser capaz de deixar a sua opinião pessoal de lado e olhar
olhar para uma situação usando apenas o seu racional é uma das maiores habilidades que você pode desenvolver na sua vida. A habilidade é essa que você vai precisar agora, porque a gente vai entrar no motivo dessa teoria ser tão pouco falada e até odiada, que é porque ela te torna consciente do potencial humano. Em 1954, esse cara fez uma coisa que naquela época era vista como sendo humanamente impossível. Ele correu 1 milha, que dá mais ou menos aí 1,6 quilômetros, em menos de 4 minutos. Um tempo que durante 10 anos nunca tinha sido batido e chegou a ser considerado fisicamente impossível. Mas sabe o que aconteceu logo depois que ele bateu esse tempo? Outro cara foi lá e bateu o tempo dele, depois outro, e outro, e outro. Esse daqui é um dos exemplos mais famosos do poder que a barreira psicológica tem nas pessoas. A partir do momento que você vê que algo é possível, que existem pessoas que conseguem fazer tal coisa, a sua crença vai mudar. E é por isso que estudar os grandes nomes da história vai te tornar consciente do potencial humano. Porque essas histórias aqui, elas vão te mostrar que muitos dos limites humanos não são biológicos, são limites mentais, sociais e até culturais. E quando você vê que existem pessoas que conseguem romper esses limites somem da sua cabeça. Só que pessoas que têm boas referências, pessoas que são conscientes, se tornam um problema. Isso acontece porque são pessoas muito mais difíceis de serem controladas. São pessoas que questionam coisas erradas. São pessoas que questionam quando vem algo que não faz sentido. É por isso que a educação de base não te ensina a olhar para os vencedores. Muito pelo contrário, inclusive. Os grandes nomes, eles sempre são colocados como a elite malvadona. São sempre o quê? Os arrogantes, os gananciosos, os desalmados. Ah, se esse cara tem muito dinheiro, se ele é muito rico, é porque ele fez alguma coisa errada, é porque ele deu um golpe em alguém. Vem falar que não é assim. E isso é muito perigoso, porque quando se atrela grandes feitos a coisas ruins, a coisas erradas, você cria uma geração que não tem em quem se espelhar. E lembra que eu falei que o cérebro humano precisa de exemplos, precisa de referências? Pois é aqui que vai entrar o quê? A ideologia. Como essas pessoas não têm uma referência, a ideologia vai se tornar essa referência, assim como o rosto que vai estar à frente dessa ideologia. Então, no final das contas, a intenção não é destruir a figura do herói. É, na verdade, substituir a figura do herói virtuoso, o herói que conquistou tudo que tem, através do esforço, do estudo, da disciplina e do sacrifício, por falsos heróis que prometem resolver todos os seus problemas sem que você precise fazer nada. Te parece familiar? Pois é, isso não é coincidência. Existe uma agenda por trás disso e é justamente por isso que esse vídeo aqui pode ser derrubado pelo YouTube. Então, cara, se esse vídeo tá fazendo sentido pra você até aqui, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo, compartilha, hypa esse vídeo, faz tudo que você puder para ajudar a aumentar o alcance dele, para que ele possa chegar no máximo de pessoas possível. Porque o alcance dele vai ser cortado pelo YouTube por conta dessa mensagem. Eu nunca falei disso aqui no canal, mas é porque dessa vez esse vídeo pode realmente ser derrubado pelo YouTube. Então, tô contando com você. Então agora que a gente já entendeu tudo isso, vamos entrar no primeiro passo para começar a aplicar isso na nossa vida, que é você escolher uma referência que você admira a carreira, o processo e não apenas os resultados. Um dos maiores erros que a gente pode cometer, que inclusive eu já cometi, é admirar alguém, é se espelhar em alguém apenas por conta da fama e do dinheiro daquela pessoa. Só que a fama e principalmente o dinheiro podem vir de lugares errados. Então a gente não deve se espelhar apenas nos resultados de alguém, mas sim no processo que levou aquela pessoa em tal resultado, na jornada. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso lendo biografias dessas pessoas, lendo o que essas pessoas escreveram, o que outras pessoas que conheceram, que conviveram com ela, escreveram sobre ela. Se forem referências mais atuais, mais fácil ainda. Você pode assistir vídeos que aquela pessoa gravou, entrevistas que ela deu, documentários que ela participou e por aí vai, infinitamente. E para você já ter por onde começar, eu vou deixar marcado aqui embaixo na descrição algumas biografias que eu já li e que eu altamente recomendo que você conheça, porque eu tenho certeza que vão agregar na sua vida, assim como agregaram na minha. Todas essas que estão aqui embaixo são muito boas e eu vou deixar de várias áreas diferentes, então alguma que vai fazer sentido para você. E uma coisa muito importante e muito ignorada é a gente prestar atenção nos erros dessa pessoa que a gente está estudando, nas vezes que esse cara fez merda. Prestar atenção nas falhas vai te mostrar o que você deve evitar fazer. De novo, não é
porque você admira alguém que você tem que fechar o olho pra tudo que essa pessoa fez de errado na vida. Muito pelo contrário, tá? Tão importante quanto um exemplo do que fazer é ter um exemplo do que não fazer. E aqui a gente entra no segundo passo, que pra mim é de longe o mais difícil, que é a gente estudar pessoas que a gente não gosta, que a gente não concorda. E isso daqui é muito importante porque é justamente isso que vai te mostrar os momentos em que você tá no caminho errado. Porque vamos lá, sempre vão existir momentos na sua vida que você vai ficar na dúvida se você tá ou não no caminho certo. E se você não tiver ninguém perto de você que já passou por isso que você tá passando para te mostrar se você tá ou não no caminho certo, quem vai fazer isso para você são as suas referências. É por isso que a gente precisa de exemplos ruins, porque são eles que vão mostrar quando a gente estiver no caminho errado. Eu já estudei vários caras que eu não gosto, vários caras que eu não concordo nem de longe. E sabe o que acontece quando você estuda esses caras? Você começa a identificar problemas em você que até então você não reparava. E como que isso acontece? Você vai começar a identificar similaridades entre as suas opiniões, a sua vida, os seus hábitos com os desses caras. E quando isso acontece, você liga um alerta, fala, opa, se eu tô concordando com esse cara aqui, se eu tô fazendo a mesma coisa que esse cara aqui fez, é porque eu tenho que repensar a minha vida, eu tenho que repensar a minha situação. E vai por mim, tá? Isso vai acontecer pra cacete. Então não subestime isso daqui. Vai ser difícil, vai ser chato, você vai ficar puto, mas é muito importante você estudar pessoas que você não concorda. E por último, o terceiro passo que você já pode começar a aplicar hoje, que é você criar um agente no ChatGPT. Depois de você já ter estudado suas referências, o que você vai fazer? Você vai lá no ChatGPT e você vai criar um agente. Esse agente, você vai começar a abastecer ele com várias informações dessa referência, dessa pessoa que você estudou. Manda ele pesquisar, manda ele ficar por dentro de tudo que existe sobre essa pessoa. Todas as informações, tudo que já falaram sobre ele, entrevista, tudo que tiver. E fica um tempo ali conversando com ele, faz o negócio direito, abastece ele com muita coisa. Depois de ter feito isso, depois de ter abastecido ele com muita informação, com muito repertório sobre a sua referência, você vai mandar esse agente te responder como se ele fosse essa sua referência, ou seja, para ele conversar com você como se ele fosse essa pessoa. Isso daí vai tornar muito mais fácil você entender a linha de raciocínio dessa pessoa, o que esse cara leva em consideração na hora de tomar uma decisão, qual era a visão de mundo dele, o que ele faria na situação que você está hoje. Eu fiz isso daqui com o meu, eu criei vários agentes diferentes e eu também criei um agente onde eu englobei vários, que eu chamei de mesa de mentores. Eu peguei várias referências, coloquei dentro de um único agente e eu faço muito isso. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, sempre que eu tenho uma ideia nova, eu troco uma ideia com esse agente. E cara, vai por mim, você não tem a menor noção do quanto que isso vai te ajudar. E aqui eu não tô falando só pra coisas ligadas a trabalho não, mas de vida mesmo, tudo. Isso vai te ajudar a refinar suas ideias, a você olhar uma situação por outro ponto de vista, vai te mostrar dificuldades que você até então não tinha pensado. De verdade, isso daqui é absurdo, vai dar um adianto muito grande na sua vida. E esse daqui é o jeito certo da gente usar as IAs, que é como uma ferramenta para multiplicar a sua capacidade, para te tornar melhor, para aumentar o seu valor e não para fazer tudo para você. E aqui eu preciso te avisar uma coisa, tá? Que se você levar isso daqui a sério, você inevitavelmente vai ser odiado. Porque quando você começa a se desenvolver de verdade, a parar de aceitar a mediocridade como o seu normal, quando você segue boas referências, você expõe a passividade das outras pessoas. E sabe por que isso acontece? Porque o seu crescimento vai mostrar para as outras pessoas, pessoas essas que vivem no mesmo contexto que você, ou seja, que têm as mesmas capacidades que você, as escolhas que elas não tiveram coragem de fazer, os riscos que elas não tiveram coragem de assumir. Você vai ser um reflexo, você vai ser a prova do potencial que elas desperdiçaram, que elas escolheram desperdiçar. E como uma forma de proteção para que elas não se sintam muito mal, sabe o que vai acontecer? Vão começar a te chamar de arrogante, de elitista. Vão falar que você não é mais o mesmo, que você mudou demais. E ainda bem que você mudou, né? É por isso que vai ser inevitável você mudar de ambiente, porque o seu ambiente atual não vai acompanhar o seu crescimento. Você precisa conviver com pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que você. E foi pensando nisso que eu criei a Ágora. Essa que é a minha comunidade online focada em networking, empreendedorismo e crescimento pessoal para pessoas ambiciosas que, assim como eu, estão buscando crescer e alcançar os seus objetivos. Essa comunidade está sendo lançada agora, nesse vídeo,
Então, se você for rápido, você vai poder se tornar um dos 12 membros fundadores. Esses 12 primeiros membros vão ter uma condição muito especial e que nunca mais vai se repetir para entrar na comunidade, além de várias outras vantagens que você pode conferir clicando no link que tá aqui embaixo na descrição. E cara, a única coisa que eu vou te garantir é que eu devolvo o seu dinheiro se você achar que não valeu a pena para você. Eu vou te dar 15 dias de garantia. E na boa, acredita em mim quando eu falo que você tá no ambiente errado, vai tornar a sua jornada muito mais difícil. Link tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu garanto pra você que você não vai se arrepender. Cara, assim que você começar a estudar a história dessas grandes pessoas, você vai perceber um padrão entre elas. Em todas essas histórias, sem exceção, existe um grande evento, um grande acontecimento que obriga aquela pessoa a tomar uma decisão drástica e muito difícil. E esse grande evento é o breakpoint que começa a transformar um homem comum em um grande homem que é capaz de gerar as grandes mudanças. Essa é a lógica central dessa teoria. Homem comum e ambicioso se depara com um grande evento esse que o transforma em um grande homem que é capaz de gerar as grandes mudanças. Essa é a cadeia de acontecimentos que transforma uma pessoa comum em um grande líder. E vamos ter bom senso aqui, tá? É lógico que nenhum desses grandes nomes fez tudo sozinho. Nem o cara mais foda da história conseguiria fazer isso. Alexandre o Grande não conquistou o mundo sozinho. Napoleão não conquistou o trono sozinho. Steve Jobs não criou a Apple sozinho. Tudo isso veio da cooperação entre muitas pessoas, mas aí é que tá. Ter um grande grupo de pessoas cooperando entre si só é possível quando você tem líderes guiando esses grupos de pessoas. Grandes massas sem líderes à frente não passam de uma grande bagunça. É claro que existem sim fatores externos que vão influenciar no surgimento desses grandes nomes, fatores como economia, cultura, tecnologia, contexto social e até timing. Mas o fato é que sempre vai existir uma grande figura para representar um momento, uma ideia, uma empresa, um esporte e até uma família. Uma única pessoa pode sim impactar desproporcionalmente uma história. E são nessas pessoas que eu pessoalmente recomendo que você preste atenção. Porque assim como todos os grandes homens do passado estudaram os grandes homens que vieram antes deles, quem sabe algum dia você seja a referência. Como disse Maquiavel, um homem prudente deve sempre seguir o caminho trilhado por grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes, para que assim, mesmo que não alcance a sua virtude, ao menos se aproxime um pouco dela. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo demais que você assista esse daqui, porque eu garanto que você também vai gostar. No mais, não esquece de deixar o seu like, de hypar esse vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, porque a gente se vê no próximo vídeo.